A Suécia planeia ser a primeira economia do mundo a abdicar totalmente do petróleo para atingir esse objetivo até 2020. Uma das apostas é um biocombustível mais amigo do ambiente. Enquanto países como o Brasil produzem etanol a partir do milho e cana-de-açúcar, os suecos querem fazer o mesmo, mas usando como principal recurso a vasta área florestal que possuem. Falamos dos biocombustíveis de segunda geração. Hoje, cerca de 35% da energia consumida no país escandinavo tem origem em derivados de petróleo. O objetivo é fazer com que este número chegue a zero, substituindo os combustíveis fósseis por biocombustível produzido a partir de um dos principais recursos naturais à disposição dos suecos, a floresta. They started using the byproducts from the forest industry processes for Começamos a usar os subprodutos dos processos da indústria florestal para a produção de energia há mais de 30 anos. Para além disso, a Suécia começou a investir desde cedo em sistemas de aquecimento público. Começamos com petróleo, mas aos poucos este foi substituído pelos biocombustíveis depois da crise do petróleo dos anos 70. A Suécia também tem, desde há muito, políticas energéticas muito robustas e duradouras. Por exemplo, impôs um imposto sobre o dióxido de carbono já em 1991. Sweden imposed a tax on carbon dioxide as early as 1991. A indústria florestal, já bastante desenvolvida, é um ponto a favor. Para além disso, o modelo que funciona em outros países não seria facilmente aplicável em território sueco. Para a Suécia, é impossível substituir os combustíveis fósseis para o setor dos transportes por produtos da agricultura, como acontece no Brasil, por exemplo. Isto porque não temos solo suficiente, a produtividade da Suécia é demasiado baixa e o país nunca poderia competir com o etanol brasileiro. Salvador Malheiro tem vindo a estudar as aplicações da biomassa na produção energética e acompanha de perto o desenvolvimento dos biocombustíveis de segunda geração. Quer dizer que podemos usar resíduos de floresta, resíduos da indústria transformadora de madeira, mas também os resíduos da própria agricultura, o que quer dizer, por exemplo, uma cana de milho, quando os grãos eram usados para a produção de bioetanol, neste momento para o bioetanol de segunda geração, vamos poder usar a cana toda, as folhas, todos aqueles resíduos. Os processos de fermentação da lenhose são muito mais complexos do que os dos amiláceos e por isso não existem ainda instalações com capacidade de produção superior a 40 mil toneladas por ano. À escala piloto já se observam alguns resultados, mas um scale-up pode vir a revelar problemas. Para já, esta alternativa ainda é cara. 1 litro de combustível bio de segunda geração pode custar até 50 cêntimos, mais 20 do que o litro de biocombustível de primeira geração. None of the second generation technologies are fully commercially viable. Nenhuma destas tecnologias de segunda geração é comercialmente viável neste momento. E claro, alguém tem de dar o primeiro passo para investir mais a sério. É um risco, obviamente, e o problema está aí. Atualmente, já temos vários projetos piloto que estão bastante avançados, mas ainda assim faltam investimentos suecos. Não há investidores na Suécia com coragem suficiente para investir em maior escala. Eu diria que ainda há um grande risco de a Suécia perder a posição de liderança nesta área. Os números dizem que 1 hectare de plantação energética de milho, trigo, centeio ou girassol pode produzir em média cerca de 600 litros de biocombustível. Com os de segunda geração, que usam matéria lenho-celulósica, para além dos grãos, a estimativa aponta para 5 mil litros de combustível por cada hectare cultivado. O Brasil pode continuar a usar a cana-de-açúcar. Não sei se isso chega a competir realmente com a alimentação. Teriam uma maior eficiência com a segunda geração de biocombustíveis e estariam a usar a mesma matéria-prima. E, claro, poderiam usar também o eucalipto e outras plantações de madeira. E talvez pudessem deixar de usar a soja na produção de biodiesel. Se nós, neste momento, analisarmos as emissões de dióxido de carbono que são emitidas pelo facto de nós fazermos a colheita, por exemplo, de milho, trigo ou centeio, buscando só os grãos,
essas emissões que tiveram lugar na fase de colheita serão precisamente as mesmas do que agora se nós, em vez de usássemos só os grãos, usássemos também os próprios resíduos agrícolas. A meta europeia é conseguir que, em 2010, 5,5% do combustível consumido seja de origem biológica. Portugal foi mais longe e propõe-se conseguir 10%. Em 2007, ainda não ultrapassámos 1%. Poderiam os biocombustíveis de segunda geração ser a solução, como acontece na Suécia? Analisando os recursos do país e vendo as apostas que têm sido lançadas pelo nosso governo, muito sinceramente não vejo grande margem de manobra para os biocombustíveis de segunda geração. Pensando em substrato lenho-celulógico de origem florestal. Isto porquê? Porque com o lançamento das 15 centrais termoelétricas a biomassa florestal, com a expectativa de conversão das nossas centrais a carvão, de 10% das nossas centrais a carvão é biomassa florestal, com a expectativa que se está a criar em relação ao aquecimento centralizado de edifícios a partir de pellets e de outros combustíveis de origem florestal, tenho a certeza absoluta que com a atual política florestal existente não vamos ter recurso só para essas expectativas, quanto mais para um biocombustível de segunda geração. In the near future, the big surprises will come in No futuro próximo, as grandes surpresas vão ter a ver com a melhoria dramática da eficiência na produção de biocombustíveis de primeira geração. Por exemplo, vão usar mais a glicerina, um subproduto que surge em grandes quantidades como resultado da produção de biodiesel para produzir gás. Gás pode ser trabalhado para ter as mesmas propriedades do gás natural e pode ser usado exatamente para os mesmos propósitos. Para Portugal, isto tem um potencial óbvio. Vocês têm muitas unidades de produção de biodiesel em grande escala planeadas e já têm infraestruturas bem desenvolvidas para o gás. Biodiesel plants coming up and already well-developed infrastructure for gas. A maior produtividade prometida pela tecnologia de segunda geração de biocombustíveis vislumbra-se tentadora. Nem todos os países têm os recursos florestais da Suécia, por isso também sobre esta segunda geração de biocombustíveis para o fantasma da corrida às monoculturas. Para já, o Biosfera mantém-se atento a uma tecnologia que promete dar que falar nos próximos anos.